Caros professores e professoras de Guaraciaba do Norte, meus conterrâneos, primeiro quero parabenizá-los pela iniciativa de estar fazendo este curso. Um curso sempre é importante, mas para professores é muito mais importante ainda para nós sermos coerentes com aquela que é a nossa profissão, educar. E educar significa o quê? Processo de mudança. Na origem da palavra educar estão o verbo ducere, que significa conduzir, e a preposição é, que significa lugar de onde. Então, educere significa mudança. Então é preciso que a gente entenda que a gente não pode cuidar de processo de mudança fazendo a mesma coisa todos os dias. Se nós realizamos os mesmos métodos, os mesmos exemplos e até o mesmo tom de voz na sala de aula, nós não vamos poder querer resultados diferentes. Não se consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa todos os dias em sala de aula. E o segredo é o envolvimento dos alunos na sala de aula. É o que sugerimos no nosso livro, Professor com Prazer. Faço isto há 50 anos, seguindo os princípios de Paulo Freire. E sempre me dei bem desde que eu descobri que este era o caminho. Porque todas as aulas se tornam diferentes quando os alunos são envolvidos no processo de aprendizagem. Antes, minhas aulas eram tristes. Só eu falava e queria ser ouvido. Somente quando tive que dar uma aula na disciplina prática de ensino, por medo de ter que falar durante 45 minutos, arrisquei uma sala de aula diferente, arrisquei uma aula diferente, com a participação dos alunos. Como eu já conhecia um pouco de dinâmica de grupo, apliquei a disciplina que me cabia dar aula, que era sobre literatura brasileira. E aquilo foi uma forma de envolver todos os alunos naquela aula. E a partir daquele momento, tudo mudou no meu estilo de dar aula. E sempre deu certo. Não só para dar aula, mas inclusive na gestão da Secretaria de Croatá, de Poranga, de Guaraciaba do Norte, ou mesmo aconteceu na Pró-Reitoria de Extensão da UVA, que conduzimos por 12 anos. Em Guaraciaba do Norte, talvez alguém do grupo se lembre, realizamos os seminários com o título A Educação que Temos e a Educação que Queremos. E na época realizamos no município 8 seminários com 50 participantes em cada um, para discutir uma questão básica que serviria de orientação para o que pretendíamos fazer. A questão em discussão nos seminários era a seguinte: por que de cada 100 crianças que entram nas classes de alfabetização de Guaraciaba do Norte, apenas 16 chegam à 4ª série? Então nós discutimos isso em 8 seminários. Todas as pessoas participando, eram 50 pessoas em cada seminário, representando todos os segmentos da comunidade. Então, quando eu fui fazer a minha dissertação de mestrado, tomamos como tema a participação. E o título ficou assim: em educação, sem participação, não há mudança. As experiências geraram o livro, este livro, Professor com Prazer. Na capa estão alunos do Colégio Oriento. Esse livro foi publicado em 2005 e até hoje tem tido muita aceitação
por algumas razões. Primeiro, porque ele fala diretamente a linguagem que o professor entende. E segundo, pela própria linguagem simples. Não há nenhuma palavra neste livro que o professor precise usar um dicionário para entender aquela palavra, e não há nenhuma frase que o professor precise repetir para entender. Então ele foi feito com a intenção de atingir os professores. Então as experiências geraram esse livro e que deu um resultado muito bom. Aquele velho medo de sala de aula virou um momento de prazer. O nosso objetivo é que todos agora, lendo o livro, possam ter a satisfação de descobrir vários jeitos diferentes de conduzir a sala de aula. É a verdadeira mudança que a educação significa, em todos os aspectos. Então, nesse momento em que vocês estão fazendo esse curso, é importante que vocês vejam a aplicabilidade prática, concreta, daquilo que vocês estão estudando. Tudo que está nesse livro, Professor com Prazer, são as ideias de Paulo Freire adaptadas à sala de aula, traduzidas para o dia a dia da sala de aula. Então eu me baseei nas ideias de Paulo Freire e escrevi esse livro num linguajar que todo mundo possa entender e possa adaptar o que está proposto à sua sala de aula. A gente ainda hoje observa que em muitas escolas tem frases de Paulo Freire escritas nas suas paredes e, no entanto, o efeito daquela frase não chega à sala de aula. Parece que são coisas totalmente diferentes. A frase, o pensamento e o dia a dia da sala de aula. E é importante que a gente coloque em prática. Se a gente valoriza a participação do aluno, que isto seja uma ação concreta, que o aluno participe desde o momento em que ele chega na sala de aula. Que ele seja levado a opinar sobre o assunto que vai ser conduzido, até para o professor poder saber o que eles já sabem sobre o assunto. Então, a participação é fundamental e é necessária para que haja aprendizagem. Afinal de contas, quem está na sala de aula para aprender são os alunos. Nesse momento, por exemplo, que vocês estão fazendo este curso, quem está no processo de aprendizagem são vocês, que se dispuseram a aperfeiçoar os seus conhecimentos e melhorar o seu desempenho em sala de aula. Então, na sala de aula de vocês, quem está no processo de aprendizagem é o aluno. Não adianta você escrever no quadro ou usar um data show para mostrar alguns conhecimentos, algumas informações, algumas frases, algumas definições, e os alunos lerem, mas saírem dali da sala de aula sem entender mesmo aquilo que foi projetado lá na sala. Então o importante é o seguinte: se você vai usar um data show para projetar uma frase, então discuta com seus alunos aquela frase, procure ouvir deles o que eles entenderam sobre aquela frase que foi exposta no data show, ou mesmo no quadro, porque é fundamental que os alunos aprendam a refletir desde cedo. E como é que ele aprende a refletir desde cedo? Participando. Em todas as aulas a gente pode criar a oportunidade de participação. De modo que eu agradeço a vocês pela oportunidade e recomendo que a nossa ação como professor é fundamental. Nós temos em nossas mãos o poder de transformação de vidas. Nós temos um poder muito maior do que o de uma loteria esportiva, porque aquilo que nós criamos para que os nossos alunos aprendam mudará para o resto da vida, né? A vida de cada um dos nossos alunos. E como dizia
o professor Lauro de Oliveira Lima, um grande professor aqui do Ceará, diz assim: a função do professor é ajudar o aluno a aprender. Em outras palavras, ele diz mais ou menos isso. O professor não ensina, ajuda o aluno a aprender. É isto que você está fazendo de fato? Ou você procura sempre melhorar o seu desempenho? Muito obrigado pela atenção e que tenham todos um bom curso.